Alguns clubes iniciam a temporada repletos de promessas, confiança e expectativas, mas em certo ponto tudo desmorona e os resultados deixam de surgir. As atuações se tornam dolorosas de assistir, o vestiário se divide e o que resta é um clube que não precisa apenas de uma janela de transferências ou de uma nova contratação para consertar as coisas. Ele precisa de uma reestruturação completa, de dentro para fora. Hoje vamos analisar 7 clubes que estão exatamente nessa situação. São 7 times que precisam de grande reformulação. Comecemos com a história mais chocante do futebol inglês nessa temporada: Tottenham Hotspur. Por onde começar? Este é o clube que venceu a Liga Europa na última temporada, entrou nessa campanha classificado para a Liga dos Campeões e confiante. E agora, o Tottenham está em 17º lugar na tabela da Premier League, lutando e se esforçando apenas para evitar o rebaixamento. É realmente difícil de acreditar. Eles entraram na zona de rebaixamento pela primeira vez desde janeiro de 2009 em abril, e desde então tem sido um desastre atrás do outro. Thomas Frank assumiu como técnico e durou pouco mais de 3 meses. Depois, Igor Tudor foi contratado e ficou 44 dias antes de Roberto De Zerbi assumir. 3 técnicos em uma temporada. O desempenho em casa é vexatório, com só 2 vitórias no Tottenham Hotspur Stadium na temporada. A defesa tem estado totalmente exposta, sofrendo gols a uma média de 1,61 por jogo. Para um clube da grandeza e história do Spurs, isso não é só uma temporada ruim, é um colapso total. Apenas uma reformulação completa resolve. Se o Spurs é a maior surpresa da Inglaterra atualmente, o próximo clube da lista é o mais frustrante, Chelsea. Bilhões gastos, estrelas contratadas, técnicos indo e vindo. Atualmente, o Chelsea está em 9º na Premier League após perder em casa por 3-1 para o Nottingham Forest, a 5ª derrota seguida na Liga e a 5ª consecutiva em casa. Isso aconteceu após a goleada de 3-0 para o Brighton, que resumiu os problemas atuais em Stamford Bridge. Apesar de João Pedro ter marcado 15 gols na temporada e do recente empate com o Liverpool, falta identidade ao estilo de jogo deste time. Sem formação consistente, sem alma. O clube foi eliminado da Liga dos Campeões pelo PSG com um placar agregado brutal de 7-3, e esse resultado disse tudo o que você precisava saber. O recrutamento prometia futuro brilhante com jovens talentos, mas o elenco está inflado e desmotivado, com jogadores que parecem perdidos. O Chelsea não precisa de mais contratações. Eles precisam de uma limpa no elenco, de uma ideia clara e de um líder com visão real para dar sentido novamente. O caos em Stamford Bridge é real. Mas o próximo clube da lista teve seu caos exposto publicamente de forma feia. Vamos falar sobre o Real Madrid, ainda um dos maiores clubes do mundo, ainda uma potência no papel. Mas agora, as rachaduras no Bernabéu não são apenas visíveis, elas são enormes. Há poucos dias, em 7 de maio, o clube confirmou que abriu um processo disciplinar contra Federico Valverde e Aurélien Tchouaméni, após uma briga física no treino, com Valverde indo parar no hospital, diagnosticado com trauma crânioencefálico. Os dois foram multados em 500 mil euros cada. Valverde vai perder o clássico. Esse é o estado do vestiário do Real Madrid neste momento. E isso não surgiu do nada. Uma petição com mais de 30 milhões de assinaturas pede que o clube venda Kylian Mbappé. Torcedores estão no limite e jogadores brigam entre si. Foram eliminados da Liga dos Campeões pelo Bayern de Munique e podem ter a 2ª temporada seguida sem um grande troféu. Valverde admitiu sua raiva e frustração por uma temporada sem troféus. Quando os próprios jogadores dizem isso publicamente, a cultura está quebrada. O Real Madrid precisa de uma séria reformulação urgente. Saímos de um clube em crise fora de campo para outro, que vai definhando silenciosamente em campo. Stade Brestois, ou Brest. Lembre-se da última temporada e do que esse clube significou. Uma verdadeira história milagrosa. Um pequeno clube da costa da Bretanha disputa a Liga dos Campeões pela primeira vez, mostrando estilo e confiança. Isso capturou a imaginação dos fãs de futebol de todo o mundo. Mas o que sobe tem que descer, e o Brest despencou com força nessa temporada. Atualmente, eles estão em 12º lugar na Ligue 1, bem longe de qualquer ambição europeia. Na semana passada, foram humilhados por 4-0 pelo Paris FC, e esse resultado não foi um caso isolado. Eles já estão a 9 partidas seguidas sem vencer, e o cansaço da aventura europeia da temporada passada esgotou completamente o que restava neste elenco. Eles estão sofrendo 1,65 gols por jogo e vão para a última partida da temporada amanhã contra o PSG sem nada a disputar além do orgulho. O milagre chegou ao fim. O Brest deve recomeçar neste verão, reformular o elenco e se preparar para as exigências da elite do futebol francês.
Não é um trabalho glamouroso, mas se não fizerem uma boa reformulação agora, podem cair ainda mais na tabela. Falando em clubes que precisam repensar, o próximo da lista vai te surpreender. Juventus, a velha senhora, o clube mais vitorioso da história do futebol italiano. Atualmente está em quarto lugar na Série A, com a Inter de Milão já confirmada como campeã, 17 pontos acima deles. Quarto lugar, para a maioria dos clubes isso seria motivo de comemoração. Para a Juventus, isso é uma prova de até onde eles caíram. Este clube venceu 9 títulos de liga seguidos, chegava sempre às finais da Liga dos Campeões e disputava com os melhores da Europa. Agora eles empatam jogos que deveriam vencer e têm dificuldade contra qualquer resistência. No último fim de semana, empataram em 1-1 com o Hellas Verona. Eles não têm a precisão para desafiar os melhores da Itália. O elenco é talentoso, mas o sistema é reativo e sem inspiração. A mentalidade vencedora que fez a Juventus ser temida parece ausente. Na última rodada, eles ainda tentam garantir vaga na Liga dos Campeões no próximo ano. Torcedores da Juventus não deveriam discutir isso em maio. A reconstrução é indispensável e já está atrasada. Assim como a Juventus, o próximo clube também segue no quase. Borussia Dortmund vence o Eintracht Frankfurt por 3-2 no Signal Iduna Park e confirma o segundo lugar na Bundesliga. À primeira vista, isso parece bom. Mas se você analisar como esse jogo realmente foi, verá exatamente os mesmos problemas que atormentaram o BVB durante toda a temporada. Frankfurt marcou aos 78 segundos, não aos 78 minutos, aos 78 segundos, o Dortmund foi pego completamente desprevenido antes mesmo do jogo começar. Eles acabaram virando o jogo com Guirassy, Schlotterbeck e Samuel Inácio, mas o Frankfurt voltou a marcar, fazendo 3-2 aos 87 minutos e quase conseguiu um empate aos 88. Mesmo precisando vencer para garantir o segundo lugar, o Dortmund quase deixou escapar. Essa é a história da temporada deles. Talentosos para vencer, mas mentalmente frágeis, tornam cada jogo mais difícil do que precisa. Já sofreram 34 gols no campeonato nesta temporada, Sérgio Guirassy tem sido brilhante. Joe Bellingham mostrou qualidade. Mas este clube ainda é definido pelo que não consegue alcançar. Segundo lugar na Bundesliga, parece bom até lembrar que o Bayern ganhou de novo, e o Dortmund segue refletindo sobre o que poderia ter sido. A mudança de que precisam é mental e estrutural. Nosso último clube, sua mudança é exigida pelos torcedores que mais o amam. Liverpool, atual campeão da Premier League e temido no início da temporada, hoje ocupa o quinto lugar, lutando apenas por uma vaga na Liga dos Campeões do próximo ano. 11 derrotas na Premier League nessa temporada. Depois de anos com Anfield sendo um dos estádios mais intimidadores do futebol mundial, essa invencibilidade desapareceu. As saídas de Trent Alexander-Arnold e Luis Dias no verão foram mais sentidas do que o clube quis admitir publicamente. A liderança e criatividade de Alexander-Arnold não foram substituídas. Dias prosperou no Bayern de Munique, enquanto o Liverpool ficou sem opções genuínas pela esquerda. A pressão intensa que fez o Liverpool de Klopp ser imparável não foi totalmente mantida com Arne Slot. O elenco está em um meio termo desconfortável, desgastado demais para o futebol heavy metal, mas ainda sem integração para começar uma nova era dominante. Com um verão decisivo pela frente e uma Copa do Mundo se aproximando, as decisões que o Liverpool tomar nos próximos meses vão definir os próximos 3 ou 4 anos deste clube de futebol. O reinício não é sobre se vai ocorrer, mas o quão ousados eles estão dispostos a ser. O futebol é absolutamente implacável, ele não espera nenhum clube se encontrar, esses 7 times têm toda a história, a base de torcedores e os recursos para mudar a situação. Mas como vimos nesta temporada, nada disso garante nada por si só. Qual desses clubes você acha que precisa de uma reestruturação mais urgente? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. Se você gostou deste vídeo, clique no botão de curtir e se inscreva. Ative o sininho para não perder nenhum vídeo nosso. Te vejo no próximo. Tchau!